Primeiro, eu queria levantar uma outra bola aqui com o pessoal, que é sobre o goleiro Everson, do Atlético, que sonha com o título da Libertadores e com seleção brasileira. Já passou por lá em 2021. Vamos conferir aí a fala dele. Com certeza o que me falta aqui, que eu fico almejando, é esse título da Libertadores. 2021, por conta do regulamento, a gente acabou perdendo o título, mas fizemos uma campanha impecável. E 22, 23, infelizmente por detalhes, a gente acabou saindo. Eu creio que, além de ter pegado uma equipe qualificada, teve seus méritos, faltou um pouquinho mais de sorte, podemos dizer assim, para a nossa equipe, mas a gente vem trabalhando para buscar esse título, que é de suma importância. Tem a chegada do Scarpa, é um bicampeão da Libertadores, é um cara que sabe como jogar essa competição. Aqui na nossa equipe também é uma equipe bem experiente, com jogadores renomados, jogadores de nível de seleção, que sabe jogar muito essa competição. Então, com certeza, continuando trabalhando com esse foco aí, quem sabe Deus nos abençoe e a gente conquista esse título, para marcar mais ainda o nosso nome na história do clube. Bom, seleção brasileira é o mesmo assunto de sempre. Para que eu possa estar entre os convocados da seleção brasileira, eu tenho que continuar mantendo esse alto nível no Galo. Então, cabe a mim continuar trabalhando, continuar na crescente que eu estou tendo na minha carreira, a crescente que eu tenho aqui no Galo. O ano 2023 foi um ano muito bom individualmente, onde fiz grandes jogos, grandes partidas. E esse ano 2024 é entrar forte, concentrado, trabalhando muito forte para que eu possa manter o nível nos jogos. Com certeza, se eu estiver representando muito bem a equipe do Galo, com certeza o professor Dorival vai estar observando, como ele já observou, ele vem acompanhando o Campeonato Brasileiro. E quem sabe a gente possa estar realizando ainda esse sonho de continuar sendo convocado para a seleção brasileira, que com certeza é o auge para o atleta profissional. O Everson, para mim, é um ótimo goleiro, um dos melhores do país, facilmente, e eu acho que às vezes é pouco valorizado pela torcida do Atlético. Na temporada passada, ele fez 64 jogos dos 66 do Atlético. E eu buscando o número de média de defesas difíceis dele, ele tem um alto índice de defesas difíceis. A média é 3 por jogo. E isso é muito. Defesas difíceis, não é qualquer defesa não. E isso ele vem desde 2020, quando ele chega junto com o Sampaoli para reforçar esse time do Atlético, que estava vindo de um momento que era a transição da saída de um ídolo. O Everson chegou ao Atlético na transição da saída do Vitor, que para muitos o maior goleiro da história do Atlético. E o Everson, ele vem construindo a parede dele, os tijolinhos, para se tornar um dos grandes da história do Atlético, se já não é. Um dos grandes goleiros da história do Atlético. E eu acho que deveria ser melhor valorizado pelo torcedor do Atlético. Pensa, reflita o que ele já fez pelo Galo e o tanto de defesas importantes que ele fez para esse time do Atlético, o atual time do Atlético com o Filipão, ter tido uma das melhores defesas do campeonato. Pode me soprar aqui, o Atlético foi a segunda, né? Não foi a primeira melhor. Foram Atlético e Cruzeiro Atlético e Cruzeiro as duas melhores, né? É. As duas melhores defesas do campeonato, então ficaram com o Atlético e com o Cruzeiro aí na temporada passada. E o Everson tem participação gigantesca. Rapsold, eu queria que você falasse a respeito disso e sobre esse amor e ódio que a torcida do Atlético vive com ele. Porque eu vejo muitos torcedores, no mínimo, lance de vacilo, já vem alenhada no Everson. Cara, existe um estudo de uma universidade inglesa que fala que a internet, ela vocaliza, ela sobe muito a questão de quando está sendo xingado, quando alguém está falando mal, né? E quando é elogio, muito pouco. Quando então você fala, o Everson é um ótimo goleiro, você vai ver lá 70 likes. O Everson é péssimo, aí aquela turma do ódio, da raiva, ela aumenta aquilo. O Everson, ele é tricampeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil. É só isso que ele tem no título. Só isso que ele tem aqui no Atlético. Em apenas 3 anos. Só esse tiquinho. E ano passado, realmente houve uma fase que ele não estava muito legal, mas eu condiciono essa fase aquele problema que ele estava tendo. Porque logo que aquilo ali se resolve, ele tem uma evolução absurda. E também a zaga do Atlético estava mal, né? O time do Galo não estava legal.
Então, assim, eu acho o Everson baita de um goleiro, eu acho ele sensacional, e eu acho que sim, chegar à seleção ele pode, mas sendo muito sincero, eu particularmente, Everson é um dos melhores goleiros do Brasil, disparado, tá entre os 3 melhores, mas do mundo no Brasil, eu não sei se ele estaria na seleção não, mas é um baita de um goleiro, e é um goleiro diferenciado, e é um cara muito compromissado. Quando a gente tá lá na zona mista, é um cara que sempre coloca a cara na frente, na vitória, na derrota, nas mazelas, nas glórias. Então é um cara muito responsável com o trabalho dele com a torcida do Galo. Então, mas falou seleção, a respeito de seleção, o Rep colocou que o Everson não teria essa oportunidade, Thiagão. Você ainda acha que ele é um goleiro que pode ficar atento, principalmente com essa mudança que está tendo aí o Dorival? Ele foi convocado com o Tite em 2021 para jogos das eliminatórias. Como que você vê essa possibilidade, esse sonho que ele tem de voltar à seleção brasileira? E você também coloca ele nesse patamar aí de estar entre os melhores do futebol brasileiro, Thiagão? Eu acho que ele está entre os melhores do futebol brasileiro. A questão é que eu não levaria para a seleção brasileira. Para mim tem goleiros superiores a ele. Quem são os seus 3? Ederson, Everton e Alisson. São os 3, para mim, os 3 melhores. E ainda acho o Bento, do Atlético Paranaense, melhor que ele. Se fosse para levar para a seleção brasileira, eu levaria esses 4. Se fosse só do Brasil, né, Thiagão? Talvez ele pudesse ir. Ainda assim, eu ainda acho que o Fábio pega muito, cara. E o que ele fez no Fluminense na temporada passada, para mim, é acima da média. Então você coloca o Everson entre os 5 melhores do futebol brasileiro. Sem dúvida. Ele pega muito, ele pegou muito na temporada passada. Eu não vou lembrar exatamente o jogo, mas acho que contra o Fortaleza. Ele faz uma baita defesa. Não foi Fluminense. Fluminense. John Kennedy. Jogo contra o Fluminense, chute do John Kennedy, exatamente. Faz uma baita defesa. O Everson, para mim, é um baita goleiro. Ele é um grandíssimo nome pro gol. A questão é que o torcedor do Atlético, ele trata o Vitor como um grande ídolo. E para o torcedor, todo mundo tem que chegar no que o Vitor fez em 2013. E olha que nem o próprio Vitor chegou no que ele fez em 2013, nos outros anos de carreira dele no Atlético. Em 2013, ele estava abençoado, ele pega um pênalti com o pé no último minuto de jogo. Então, o torcedor do Atlético, ele gostou de ganhar, se acostumou a ganhar, e a exigência cresceu demais da torcida. Eu acho que em alguns momentos isso é maléfico. Porque, poxa, o Everson pega muito. Não tem o que questioná-lo. Ele vai errar um outro lance, como todos os bons goleiros também vão errar um outro lance. Mas é um baita goleiro e muito importante para o Atlético. Muito importante. A torcida tem que entender isso. E, cara, sinceramente, eu só não levaria para a seleção porque eu acho que existem outros nomes melhores que ele. Mas caso esses caras não existissem, é claro que ele estaria entre as minhas opções para a seleção brasileira. Ô Elton, só um detalhe que outro dia eu estava vendo um podcast com o Alexandro, e aquela defesa muita gente coloca que foi sorte, né, do Vitor. Defendeu com sorte, com o pé. E o Alexandro conta que nos treinamentos ele pegava muito pênalti assim. E aí um dia ele perguntou, por que você faz isso? Só para eu entender, para eu poder bater melhor, para poder tentar fugir do goleiro. Ele falou assim, cara, eu sou grande. Então eu sempre solto o meu pé o máximo possível, porque se eu escolher errado o lugar, talvez com o meu pé eu defesa. Então aquilo ali não foi sorte, aquilo ali foi treino, tá? O próprio, não foi o Vitor que disse, foi o próprio Alexandre. Só para contar uma curiosidade que eu tô falando. Esse jogo ele tem inúmeras curiosidades. Por exemplo, o rapaz que veio com uniforme, que vocês vieram de uniforme hoje, né? O Lu e o André Repsol vieram de uniforme. Ele vai contar uma piada interna. Ele tem uma grande passagem nesse dia aí. É o pênalti? O dia do El Pênalti, esse dia imortal. Imortal, né, Lu? Demais. Foi um dia histórico para o futebol sul-americano, né? Sim. É um a dia forma que foi, né? O jeito que vai ser lembrado para sempre numa Libertadores. Não só para o torcedor do Atlético, é um dia histórico para a Libertadores, esse jogo contra o Tijuana. Agora, só acrescentando em relação ao Everson, e muita gente menospreza essa habilidade, o goleiro saber jogar com os pés no futebol de hoje é uma diferença gigantesca. Quantas vezes o Everson foi mais um ali, jogador de linha, numa situação de bloqueio do adversário, em que o adversário está com a linha alta, marcação, pressão, bola vai no Everson, ele já acha um lançamento para o Arana, ele já acha um lançamento para um meia. Então, ele tem uma assistência. Jogando pelo Atlético, ele tem uma assistência. E hoje, jogo contra o Grêmio, sim, pro gol do Keno. Elton, é um diferencial você ter esse goleiro que sai jogando com os pés. Para o futebol de hoje, isso é muito importante. E debaixo das traves, ele evoluiu muito. Tem uma questão ainda que me incomoda no Everson, é a questão da saída do gol.
ele ainda muitas vezes sai afobado ou nem sai em jogadas que ele deveria sair, mas de uma forma geral... A assistência que mostrou ali. Exato. É um goleiro que tem feito a diferença, fez a diferença para o Atlético nas últimas temporadas e eu não entendo também essa bronca de alguns torcedores no futebol dele. Ô Valu, você consegue entender o porquê dessas broncas do torcedor do Atlético? E eu não vejo isso só nas redes sociais, não. Eu já vi pessoas falando isso abertamente, que não confia tanto no goleiro. Sabe explicar o motivo? Aí é um negócio meio que antropológico. Ô Elton, rapidinho, esse pessoal não viveu 2008, 2012, antes da chegada do Vitor, talvez não, né? O sofrimento que foi. Tem algumas coisas, Elton. Você vai lembrar do filme Rock Balboa, o Rock 1. Esse é bom demais. O Gaso, né, que é um cara que o Rock trabalha pro Gaso, cobrando. E tem um cara que trabalha com o Gaso que ele simplesmente não gosta do Rock. Isso. E o Gaso fala pro Rock Balboa o seguinte: Rock, algumas pessoas simplesmente não gostam das outras sem motivo. Eu acho que pode ter, sim, a questão da idolatria do Vitor, de sempre estarem procurando no Everson uma defesa do Vitor e um momento de Libertadores, talvez, de Copa do Brasil. Ou pode ser realmente não ter a simpatia pela pessoa, pelo goleiro. Acho que isso é bem natural e o sarrafo, como disse bem o Rap Show, fez as defesas, não fez mais do que obrigação. Olha, dava para pegar. Então sempre tem essa avaliação um pouco mais fina, né? O Valu sempre colocando, eu já falei, gente, prestem atenção nas referências de cinema que o Valu coloca dentro do esporte. É um talento incrível. Eu tenho que fazer um programa só com isso, ou criar uma rede social só para mostrar o Valu fazendo esses negócios. Ó,